Está começando mais um Papo Cabeça e hoje o programa está interessantíssimo. Nós vamos falar com uma convidada especialíssima, hein, gente, que vai falar sobre direitos humanos, Lei Maria da Penha, LGBT e muito mais. Mas, para a gente começar, no quadro Papo de Arte, nossa colega Ju Moraes fala com uma fotógrafa que já teve exposições censuradas em vários países, inclusive no Brasil, Nan Gold, uma artista do inusitado. Até onde vai o poder da imagem? A fotógrafa americana Nan Gold vem provando que o caráter único de suas imagens gera um impacto no cenário mundial da arte. É sobre ela que conversamos hoje. Nan Gold nasceu em uma família judia em Boston. Aos 15 anos ganhou sua primeira câmera, despertando na artista a curiosidade de registrar momentos únicos da realidade. Em 1973, teve sua primeira mostra solo, baseada em uma jornada fotográfica nas comunidades gays e de transexuais de Nova York. Na década de 80, mergulhou no submundo do New Wave e do Punk. Os vídeos e as fotografias de Gold identificam a atrofia do estado de seres marginalizados que vivem em isolamento social. O impulso que conduz para esses infernos vem de sua adolescência, quando descobriu prematuramente a potencialidade dessas imagens. A maior parte delas fala da ausência do relacionamento entre as pessoas. Não faz um trabalho silencioso de criador vivo, que muitas vezes é compreendido como sujo gratuito de prostituição explícita, perante uma realidade conhecida e identificável. A maneira saturada da luz, a turbulência da cor e as texturas dos corpos aproximam do universo dos sonhos. Muitos viram em suas fotos a luz de Caravaggio, Veronese e o romantismo de Delacroix. Nan Gold se prova como uma cronista dos nossos tempos. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. It's nice to talk to you guys. Many kisses to you all. E voltamos
agora com o nosso segundo bloco, que é a entrevista. E hoje eu estou aqui com uma garota, uma menina de 27 anos, que é advogada, militante de direitos humanos, feminista e organizadora da Marcha das Vadias. Eu vou falar hoje com Xênia Mello. Tudo bom, Xênia? Tudo bem, Sinara. Meu Deus do céu, 27 anos e um currículo de militância e luta por direitos humanos e tudo mais. Como é que começou isso, né? Porque você é muito novinha, da onde veio essa tua vontade? Como é que é a tua história na militância? Então, primeiro, boa noite. Eu sempre estudei em escola pública e fui criada, nasci aqui em Curitiba, fui criada num bairro de periferia. Minha mãe hoje é cobradora de ônibus, então... essa vivência com relação à vida, né, trabalhadora sempre fez eu perceber que existem pessoas que têm oportunidade e pessoas que não têm oportunidade, né? Apesar de sempre ter estudado em escola pública, eu tive a oportunidade de estudar numa universidade pública, né? Eu fiz direito na UFPR. E no ensino médio eu estudei no estadual, que é um colégio, apesar de ser um colégio público, é um colégio de qualidade e que já tinha uma dinâmica de grêmio, então de movimento secundarista, e dentro do estadual eu tive a oportunidade de começar a atuar dentro do movimento secundarista, por luta de passe livre. O que é esse movimento secundarista? O que se chama, o que era antes de segundo grau, né? Então, secundarista vem de segundo grau. Entendi. Então, a gente tem essa divisão dentro do movimento estudantil, que é os estudantes organizados do ensino médio, e aí você vai ter os estudantes organizados da universidade. E aí, entrando no direito, eu passei a atuar no movimento estudantil dentro da universidade. No direito, na federal, existe uma política estudantil muito peculiar, né? Ali tem partidos acadêmicos, e a partir dessa vivência no direito, a gente começou a atuar na questão do movimento estudantil. Só que dentro da faculdade eu fiz estágio numa associação que trabalha pela cidadania LGBT, que é a cidadania de lésbicas, gays, travestis, transexuais, bissexuais, e a partir daí eu comecei a militar dentro do movimento LGBT e no movimento feminista. Então você já entrou no movimento feminista dentro da faculdade? Sim, sim. Entendi. Você já pegou dois movimentos, o LGBT e feminista. E o feminista. Como que você entrou no movimento feminista de fato, né? Você é uma das organizadoras da Marcha das Vadias, que é um evento importantíssimo aqui em Curitiba. Sim, que hoje teve, né? Desde que começou ano passado, começou no Canadá. É muito curioso que pessoalmente eu era contra a marcha? A ideia da marcha na América Latina, por acreditar numa identidade feminista latino-americana, porque a realidade social dos países latino-americanos diferem muito do Canadá, que foi onde surgiu a Marcha das Vadias. Mas aí, num coletivo feminista que eu participo, a gente se reuniu e deliberou, né, tirou que a gente participaria da Marcha das Vadias. E que a primeira vez aconteceu no ano passado, em 2011. E ter participado desse movimento alterou visceralmente a minha... Foi um divisor de águas. Um divisor de águas. A entrada no movimento feminista se deu a época que eu estava no movimento LGBT, eu reivindicava uma identidade lésbica e achando que a militância não deve se fechar somente com a questão de orientação sexual, mas também com a questão de identidade, de gênero, e aí era necessário combater a lesbofobia, a homofobia, a transfobia, mas também é necessário combater o machismo, né? O Brasil hoje mata 12 mulheres todos os dias, vítimas de violência doméstica, né? Uma pessoa LGBT é morta a cada 36 horas. Eu participo de um coletivo também que é Blogueiras Feministas, que é um coletivo virtual, que tem como tema que o feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente, né? Porque tem muita gente que vê o feminismo ainda de maneira com certo asco, assim, com certo... Ah, não. Que coisa, né? Então... que o feminismo é a ideia de que mulheres querem queimar sutiã e querem... ultrapassado.
oprimir os homens, e o feminismo não tem nada disso. Inclusive, os homens podem ser feministas, porque os homens também são vítimas do machismo. Na medida em que um homem não pode chorar, Sim. na medida em que um homem vai para uma balada... Não pode exercer uma sensibilidade em relação ao filho, a um amigo, a um irmão. Ele não tem liberdade de escolher uma profissão, porque se ele escolher uma profissão de estilista, por exemplo, a profissão dele é associada com o fato de ser gay, e não necessariamente um homem estilista é homossexual, né? Enfim, então o machismo, ele também oprime os homens, só que ele violenta as mulheres de maneira muito mais profunda, Sim, né? sim. Que acarreta, no Brasil, 12 mortes todos os dias. E é uma cadeia, né? É uma cadeia que vai ter que ser melhorada com as futuras gerações, né? Não tem jeito, é mudança de pensamento, e isso é Sim. muito complicado, eles vão ter que militar muito, né? Acho que todas as pessoas, a grande questão é uma educação, né? Você investir em educação, que você visibilize a mulher. Porque hoje, mesmo na universidade, você vai nos eventos da universidade, digamos, eu sou advogada, eu vou num evento de direito constitucional, a grande maioria das pessoas que vão estar na mesa palestrando são homens, né? Você, na educação fundamental, a maioria das pessoas são mulheres. Então, as mulheres cuidam das crianças. E aí você entra na universidade, no curso de Direito, a maioria dos professores são homens. Ou seja, existe uma sexualização dos empregos. Sim, né? sim, vem de muito tempo atrás, porque cabia ao homem o pensamento, né? E a mulher... O espaço político. Justamente. E me diga uma coisa em relação à questão do feminismo mesmo, já que você entrou. Eu sei que você é uma pessoa que sabe de tudo, inclusive de Lei Maria da Penha, né? Sim. Vamos falar de Lei Maria da Penha um pouquinho para eu entender algumas coisas. A Lei Maria da Penha, explicando bem, ela é uma lei que só protege mulheres, ou um homem ou casais do mesmo sexo podem recorrer à Lei Maria da Penha? Como é que funciona? A Lei Maria da Penha, ela surgiu, acho que é interessante retomar essa história. Quem foi a Maria da Penha? Sim. Maria da Penha era uma professora universitária que também era casada com um professor universitário. E ela sofreu por mais de 15 anos violência doméstica. O esposo dela atirou nela, ela ficou paraplégica, aí ele tentou matar ela, eletrocutando ela na banheira. Eles não eram um casal pobre, que enfim, eram professores universitários, eram um casal classe média. Esclarecidas, sim. entre aspas, né? E ela lutou de todas as formas dentro da justiça para tentar condenar, né, o ex-marido, e demorou tanto tempo, e ela nunca teve uma resposta do Estado para a questão da violência dela, que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Feio. Nossa. Porque ele não deu nenhuma resposta sensata ao caso dela, que foi negligenciado durante toda a duração do processo, que durou mais de 15 anos. Ou seja, ela passou mais de uma década sofrendo violência doméstica e não teve nenhuma resposta. E, portanto, o Brasil foi condenado. Uma das respostas da condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos foi a elaboração da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela traz uma diferença de tratamento com relação às mulheres, mas ela não viola o princípio da igualdade, né? De que homens e mulheres são iguais, brancos e negros, ouvintes e surdos, enfim, ela não viola o princípio da igualdade, por quê? Porque ela traz uma ação afirmativa para tentar equilibrar uma relação desigual, né? Porque se você tem que 12 mulheres são assassinadas por conta da violência doméstica, você precisa ter uma lei, né, uma ação afirmativa do Estado que tente mudar essa realidade que é desigual. Então, a Lei Maria da Penha serve para atender mulheres vítimas de violência doméstica. O que é violência doméstica? É a violência sofrida pela mulher no ambiente familiar. Né? Essa então, violência assim, é só física? Não. Não, ela se dá de várias formas. Tanto que a lei vai trazer o rol de alguns tipos de violência que a mulher pode sofrer. Esses tipos, eles não são fechados. Existem, digamos, combinações. Você pode ter violência física, mas violência psicológica. O que é violência psicológica? Violência psicológica é quando, digamos, o companheiro chega para mulher e fala: você
é incapaz, você não consegue, você não vai trabalhar porque você é incapaz de trabalhar, porque você é burra, porque você é incompetente. Isso, né, você falar isso para a pessoa vai minando a autoestima dela e pode inclusive acarretar problemas de ordem psicológica, de depressão, né, de tentativa de suicídio, enfim. Então, a ideia da Maria da Penha é tentar trazer uma relação de igualdade ou uma proteção para uma relação de desigualdade, que vai atender somente mulheres, né? Então, as pessoas que são protegidas pela Lei Maria da Penha têm que ser mulheres. Obrigatoriamente mulheres. Obrigatoriamente mulheres. Mas a pessoa que agride não necessariamente é um homem. Então, digamos, uma mãe pode cometer violência doméstica com uma filha. Nossa, que interessante Ou, isso. digamos, a avó, a filha, né, ou a neta, pode cometer violência doméstica com a avó. Né? Existem muitos casos de negligência com relação a avós, né, por conta, enfim, de uma sociedade que não trata bem as pessoas idosas. E isso também vai se enquadrar na Lei Maria da Penha, porque a vítima é uma mulher e é idosa, né? Outra questão interessante que a lei traz, que ela vai, eu defendo que ela é um marco, né, é um marco legal do reconhecimento de direitos de pessoas homossexuais, né? Ela vai trazer que, né, que é reconhecido como família independente da configuração. Então, independe da orientação sexual. Ou seja, um casal de mulheres lésbicas também é protegido pela Lei Maria da Penha. Então, se a companheira agride, né, a outra companheira, ela também vai sofrer o processo, né, a sanção prevista pela Lei Maria da Penha. E me diga uma coisa, Xênia, para quem está assistindo e não sabe o que fazer, sofreu agressão, sofreu ameaça, não aguenta mais e vai procurar ajuda do Estado. E o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que ir até uma delegacia? Ela tem um telefone que ela possa ligar? Qual que é o caminho? Então, é sempre bom falar também que o direito ele não vai dar conta de todos os problemas que são sociais. Então, muitas vezes, a resposta penal não vai ser a melhor resposta, né, para aquela família. É muito importante a gente criar relações de solidariedade com as mulheres. Então, fortalecer núcleos de bairro, né, de associação de mulheres, de geração de emprego e renda, grupos, assim como tem a Marcha Mundial de Mulheres, tem o BEM, enfim, tem várias associações de relações de solidariedade. Porque a mulher tem que pensar, eu gosto muito do tema da Marcha, que é mexeu com uma, mexeu com todas, né? Você não está sozinha. A mulher sempre tem que pensar que ela não está sozinha e que ela tem que pedir ajuda. No entanto, existe uma burocracia para a questão da denúncia. E aí, o nosso Estado, né, as delegacias, elas têm uma estrutura que é insuficiente para atender a demanda geral, mas especificamente para atender a demanda de violência doméstica. A gente tem uma única delegacia aqui em Curitiba, que tem 2 delegadas. Por exemplo, o Juizado da Mulher, da Violência contra a Mulher em Curitiba, tem um número tão grande de ações que, somando todas as outras varas criminais, são menores do que o número de ação que tem no juizado especial, do juizado da violência doméstica contra a mulher. Ou seja, sobrecarrega os funcionários que estão trabalhando naquele juizado. E aí faz com que o processo demore muito. Então, hoje a mulher faz o boletim de ocorrência, muitas vezes ela vai ser chamada, né, no processo 2, 3 anos depois. E muitas vezes ela já se reconciliou com o companheiro, ela já resolveu, né? Porque a sanção ela não precisa ser só penal. A sanção pode se dar de outras formas. Do tipo, não, eu vou me separar e você vai sair de casa. E você vai sair de casa. A separação pode ser uma forma de sanção. Só que algumas dicas são legais para a questão da denúncia. É sempre importante que na ocorrência da violência, o que é a violência doméstica? Vou dar alguns exemplos para as pessoas conseguirem visualizar, né, o que é compreender. Então, a ameaça. O que é a ameaça? A ameaça, digamos, é quando o companheiro fala para a mulher, eu vou te matar, eu vou te enforcar, eu vou te tirar das crianças. Isso tudo é um tipo de ameaça, que
está prevista no Código Penal e que é agravada pela questão da violência doméstica, né? Pela questão da Maria da Penha. Mas a ameaça ela não se dá só de forma verbal, né? Digamos, o companheiro ele pode fazer assim, como se fosse uma arma. Esse gesto também é um gesto de violência. Ou assim, né? Do tipo, vou cortar o seu pescoço. Você não precisa falar que vai cortar o pescoço, mas só o gesto já é o suficiente para configurar a ameaça. Já causa angústia na pessoa, é uma coisa Sim, horrível. sim. Já causa um medo, né? Um receio. Já é uma coisa de deixar a pessoa, né? A mulher acuada. Outro exemplo de violência doméstica é a agressão física, né? Que vai resultar no crime de lesão corporal. Então, puxar o cabelo, cortar, queimar, dar uma facada, dar uma pedrada, bater, enfim, empurrar. Tudo isso é agressão, né? E aí, dependendo do resultado da agressão, vai se colocar entre lesão corporal de natureza grave, né? Que é o corte, que é quando deixa, digamos, uma cicatriz permanente, ou não permite que a mulher vai trabalhar por mais de 30 dias. Só para ter uma ideia, 1/4 das licenças de saúde das mulheres se dá por razões de violência doméstica. Nossa. Então, a cada 4 dias que uma mulher pede licença, um deles, ou digamos, se 10 mulheres pedem licença de saúde, 2 delas pelo menos sofreram violência doméstica. A outra situação de violência doméstica também é a questão do homicídio, né? É interessante pensar que muitas vezes o homicídio ele vai se dar, né, a morte, o assassinato, o homicídio é a mesma coisa que assassinato, ele vai ser o estopim de uma série de violências que ocorreram anteriormente. Então você tem uma continuidade. A pessoa começa ameaçando, aí depois ela parte para agressão física e aí pode gerar algo que é fatal, né? Então é importante realizar a denúncia a partir do primeiro momento da violência doméstica, da ameaça. A pessoa ameaçou, faz o boletim de ocorrência. É importante o que para constar no boletim de ocorrência? Eu sempre oriento, né, as mulheres que eu atendo, vítimas de violência doméstica, que elas escrevam antes. Elas escrevam porque, assim, aconteceu a violência no sábado à noite, né? O marido chegou em casa bêbado e bateu na esposa, aconteceu no sábado à noite. E ela teve que trabalhar sábado e domingo, ela só conseguiu ir na delegacia na segunda-feira de manhã. E muitas vezes, assim, eu não lembro exatamente o que eu almocei ontem. Muitas vezes a gente não vai lembrar exatamente como ocorreu. Então é importante sentar e escrever, para poder lembrar depois. E para poder deixar marcado, então ele me ameaçou, mas de que forma ele me ameaçou? Ele me ameaçou com uma faca? Ele me ameaçou com uma fala? Ou ele me xingou, né? Tem a injúria também, que é a ofensa, que também é um crime. Então ele me xingou, então tem que escrever as palavras. Ele me xingou de vagabunda, ele me xingou de burra, ele me xingou de, feia. Você tem que escrever exatamente o que a pessoa que te agrediu fez. Porque falar, ele me xingou, isso é insuficiente para você ter uma continuidade, né, da denúncia no processo de violência doméstica. Outra coisa que é interessante, que é aquilo que eu falei da relação de solidariedade. Então, ir na delegacia com uma amiga, com uma irmã, parente, mas evitar ir sozinha para a delegacia. Que muitas vezes você vai ficar muito tempo esperando lá, né? Às vezes você vai estar sozinha e nem sempre a pessoa que vai te atender de maneira adequada. Até porque eu não estou colocando as pessoas da delegacia como pessoas más. Mas se você tem um estresse de trabalho e uma demanda muito grande, você não consegue dar um atendimento sensível e cuidadoso para aquela pessoa, porque tem uma fila de 10 mulheres esperando, né? E você tem que dar conta de atender todas essas mulheres. Então, às vezes, você atende de forma rápida, imediata e muitas vezes brusca, por conta da demanda que é muito grande. Então, é necessário investir nas delegacias, investir nos juizados. É necessário que daí as pessoas se organizem, as mulheres principalmente se organizem, para exigir do Estado estrutura
para atender aquilo que a lei prevê. Tá claro, é um problema estrutural mesmo, né? Então ela tem que ir à delegacia da mulher, fazer um boletim de ocorrência. É o primeiro passo. Sim. Ai, o papo tá muito bom, mas eu vou ter que parar um pouquinho. Mas a conversa só continua semana que vem. Vamos ter 2 blocos de entrevista com a Xênia. Obrigada pela entrevista por enquanto, a gente continua depois, tá bom? Eu que agradeço. Então é isso, gente. O Papo Cabeça é um programa totalmente produzido por alunos de comunicação social do Centro Universitário Internacional Uninter. Você gostou? Quer sugerir pautas? Então entre em contato com a gente em nossa página do Facebook, programa Papo Cabeça. O Papo Cabeça fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!